escrita, que é o capítulo de número 13, e o verso que lemos, que tem uma continuidade, na verdade são contexto. Lucas, quando ele escreveu esse livro, no capítulo de número 13, eu só vou pedir que aumente um pouquinho o microfone, por favor. Quando Lucas escreveu o capítulo de número 13, Lucas escreveu olhando para uma dimensão futura. E nessa dimensão futura, Lucas, ele trata acerca do arrebatamento. Ele fala sobre o estágio final do homem. Ele começa dizendo acerca de Jesus, até chegar nesse determinado ponto. Lucas começa a dizer assim, que passeava ou caminhava Jesus pelas aldeias, pelas sinagogas, e caminhando para Jerusalém. Lucas nos mostra que certamente alguém, ou possivelmente foi um dos seus discípulos, que interroga Jesus. Jesus está caminhando para Jerusalém, Jesus está caminhando, passando pelas sinagogas. Jesus, ao caminhar, seguindo a sua rota, Jesus, ele vai pregando a mensagem que o Pai havia ortogado. Jesus vai fazendo menção acerca da vontade do Pai, porque na verdade o Filho glorifica ao Pai. E quando a gente olha para Jesus, a gente entende a perfeita vontade de Deus, porque o Filho revela a boa e agradável vontade de Deus. Então Jesus vai caminhando, algumas pessoas vão sendo salvas. Na medida em que ele vai pregando, ele vai atingindo o estado emocional, que por sua vez traz o arrependimento. Então temos algumas pessoas sendo salvas pela mensagem do Filho de Deus. E certamente, certa vez, alguém perguntou para Jesus, porém talvez um dos seus discípulos, e disse assim: mestre, ô mestre, ele faz uma pergunta para Jesus com pontuação exclamativa, uma atenção. Diz assim: mestre, vejo que são poucas as pessoas que estão sendo salvas. Alguém ao lado de Jesus observou, notou que as pessoas que estavam sendo salvas eram um número muito reduzido. São poucas as pessoas que estão sendo salvas, mestre. A preocupação deste tal é com a salvação de número de pessoas. Só que o resultado de salvos aqui, nesse capítulo que Lucas descreve, são poucas pessoas que estão sendo salvas. Então ele pergunta para Jesus: veja que são poucas, mestre, que estão sendo salvas. Então Jesus não responde à altura da pergunta do tal homem que pergunta para ele. Jesus responde, Jesus dá uma resposta de nível profundo que passa e transcende a pergunta que o discípulo faz, ou tal homem faz para ele, acerca daqueles que estão sendo salvos. Jesus diz assim: se preocupe em entrar pela porta estreita. Jesus poderia responder para ele o motivo que levava poucas pessoas a ser salvas. Só que Jesus não se limita ao nível do homem para responder à vontade do homem, ou seja, o homem deve responder à pergunta de Jesus. Então Jesus dá uma resposta para ele que ultrapassa a pergunta dele. Porque na resposta de Jesus, o homem entende o porquê que poucas pessoas estão sendo salvas. Se preocupe vós em entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar por ela, vão procurar e não encontrarão, e se porventura encontrar, não poderão entrar. Aleluia!
casa, quando o dono da casa houvesse levantado de sua cadeira, ou como você achar melhor chamar, trono, assento, cadeira, quando ele houvesse levantado, ele vai fechar a porta. Aleluia! Aí Jesus sabiamente termina: e vós que estáis ao lado de fora, irão bater na porta, irão dizer assim: abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Então, aquele que vai estar do lado de dentro, que é o Senhor da casa, irá dizer: da onde sois vós? Da onde sois vós? Aleluia! Glória! Jesus está respondendo apenas uma simples pergunta: o porquê que poucas pessoas estão sendo salvas. O homem vai começar a entender é que poucas pessoas estão sendo salvas simplesmente porque não querem entrar pela porta estreita. Então ele vai dizer assim: da onde sois vós? E vós do lado de fora irá responder assim: nós comíamos e bebíamos em tua presença, Senhor. E o Senhor ensinava em nossas ruas. Aleluia, Jesus. Isso é uma mensagem futurística. E o Senhor ensinava em nossas ruas, ó mestre. Ó Senhor. Então o dono da casa irá responder assim: eu não conheço vós, eu não sei quem vós são. Apartai-vos de mim, todos que praticais as iniquidades. Aleluia. O que é iniquidade? É pecado consciente e permanente. Ou seja, eu pequei, eu errei, eu estou permanecendo no erro. De pecado se transforma em iniquidade. Lavar é então apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Aí Jesus continua dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia, Jesus. No reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa. Aleluia! Essa passagem é tão forte, irmãos, porque trata-se do estágio final da alma do homem. Trata-se de um momento único e derradeiro, onde a alma vai permanecer. O versículo 29 diz assim, ó: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiro, e primeiros que serão últimos. Aleluia, Jesus. Há uma inversão de valores aqui. Que aqueles que acham que talvez serão salvos, na verdade, muitos virão a ser primeiros. Ou seja, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Esse versículo trata-se, essa passagem, Lucas, quando ele escreve, ele está escrevendo acerca do estágio final da alma do homem, para onde vai a sua alma após a morte. Aleluia, Jesus. Bem sabemos que Lucas está tratando acerca da onde vamos viver se seguirmos a mensagem deixada pelo bom mestre e pelos seus discípulos. Aleluia. Então Lucas está dizendo que o homem vai para um lugar. Bem sabemos, ou quase todos sabem, ou todos sabem, que o homem não é mais imortal. Possuímos a mortalidade, somos mortais, morremos. Isso aconteceu devido à enganação do adversário no jardim do Éden. Deus formou o homem e o colocou dentro do Éden. Ele disse:
coma de todos os frutos, menos daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. O homem experimentava, o homem comia e se sobejava de todos os frutos do Éden, exceto de uma árvore que não poderia. O homem experimentava do fruto da vida que dava para ele a imortalidade. O homem vivia no estágio eterno, conversando com Deus eternamente, porque ele se experimentava do fruto que dava para ele essa oportunidade, que era a árvore da vida. O homem experimentava de todos os outros frutos que estavam no Éden, da árvore da vida e de todos os outros frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Deus havia estabelecido um protocolo, um princípio, quando criou o homem. A pergunta que muitas pessoas fazem é: se Deus sabia que tudo isso ia acontecer, por que Ele não desfez ou exterminou os seres que pecaram? Se Deus soubesse destruir o anjo de luz quando havia se revelado pelo desejo do guardou pela glória, Ele não arrancou todos os anjos, mas a terça parte dos seres celestiais. Se Deus houvesse destruído ele, todos os outros anjos restantes que ficou com Deus teriam dizer assim: temos que adorar a Deus de qualquer forma, porque senão Ele vai nos destruir e vão destruir o querubim. Ou seja, Deus teria máquinas, ou seja, anjos manipulados como bonecos de fantoche, que deveriam adorar Ele de qualquer forma, senão teriam o seu estado final como Lúcifer. Só que como a justiça de Deus é reta e soberana, Deus estabelece para Lúcifer uma morte eterna. Porque Ele é um ser eterno, não pode ser destruído, Ele possui a imortalidade. Mas como Deus é superior a Ele dentro do estágio eterno, Deus prevalece sobre Ele. Aleluia. Então, como Deus não destruiu, Deus então colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que o homem pecaria. Jesus não foi o plano B de Deus, porque os planos de Deus não erram, os planos de Deus não se desfaz. E Deus havia estabelecido e falado para o homem: comamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente, sagazmente pelo inimigo, enganou o homem. Aleluia! Veja bem, irmãos, o desejo pelo desconhecido, tornou a mais bela das criaturas criada por Deus, que foi o homem, na mais fera das criaturas. O desejo pelo desconhecido tornou a criatura mais bela na mais fera. Porque quando os primeiros olharam para a árvore, eles desejaram ela. Os olhos mostrou a beleza que a árvore tinha. 2000 anos se passaram e o homem continua comendo do fruto proibido. Porque talvez hoje não exista mais a árvore, mas tudo aquilo que a gente faz que erra, que o pecado é errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, estamos comendo do fruto proibido. O desejo por aquilo que ele não conhecia. Quando Eva e Adão foram até a árvore, quando Eva experimentou e deu para Adão, a ida deles foi de uma forma, Edilson. A ida até a árvore foi de uma forma, mas quando eles experimentaram, ambos os dois se voltaram. A volta nunca foi igual à ida. Glória a Deus. A volta nunca foi igual à ida. Sua ida pode ser de uma forma, mas a sua volta será diferente. Aleluia, Jesus. Porque o fato ocorrido tornou consciente do acontecido.
Eles têm consciência agora, viviam dentro da santidade, da inocência. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A paz reinava dentro do jardim. É, Deus. O homem caminhava pelos jardins, pela grama verdejante do Éden. O homem acariciava a juba do leão mais feroz que domina a selva. O homem se assentava embaixo de uma árvore e não tinha medo da onça pintada. Por quê? Porque a paz reinava dentro do Éden. Aleluia, Jesus. O homem lavava as mãos na água, aonde o hipopótamo, que possui uma força bruta, e o autor de Provérbios comenta sobre ele. Adão lavava as mãos no mesmo lugar em que o hipopótamo está, mas ele não fazia nada, porque a paz de Deus reinava. A Bíblia fala que no reino milenar de Jesus, o leão ficará com o cordeiro, porque a paz vai ser tão grande que até a natureza sentirá o poder da paz que há no reino de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus sabia qual era o nome que Adão havia colocado nos seres. Deus sabia já qual era o nome, só que Deus tinha prazer de ouvir Adão dizer: Deus, eu coloquei o nome desse nome. Esse eu já coloquei esse nome, Senhor. Deus tinha prazer de ver, de conversar com Adão, caminhando na viração do dia. Adão sentia a presença de Deus. Quando Deus vinha, o Espírito de Adão comunicava assim: o Criador vem aí. E Adão sentia a presença. Aleluia, Jesus. Só que a serpente apareceu e o homem se corrompeu. Deus tirou o homem de dentro do jardim, mas não tirou ele do seu coração. Deus já havia providenciado salvação para o homem. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9: o que Deus nos chamou e nos salvou com uma santa vocação desde os tempos eternos. Atos 2:23: Jesus este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus antes dos acontecimentos. Aleluia, Jesus. Jesus foi a arma secreta que ele havia preparado para vencer Lúcifer. O homem caminhava com Deus dentro do jardim, a paz reinava no coração de todos. Só que Deus havia tirado o homem agora de dentro do jardim. Eu imagino Adão tendo que usar pela primeira vez um instrumento para trabalhar. Quando ele bate na terra asquerosa e com pedregulhos, ele se lembra que ele não fazia isso dentro do Éden. Sabe o que significa, irmãos? É que muitas pessoas que estavam aqui dentro da presença de Deus têm saudade da presença de Deus, porque saiu da presença de Deus. Eu imagino quando Adão levantava o instrumento que agora ele vai trabalhar, para trabalhar a terra e para escolher. Quando ele batia, ele lembrava: Deus, essa hora Deus descia no jardim. Quando ele olha, ele não tem mais aquela presença. Eu sou consciente dos fatos que me aconteceram. Eu imagino o desejo de Adão, querendo sentir a presença de Deus por entre as árvores. Eu imagino Adão pensando: meu Deus, agora eu não vou mais sentir aquela presença que eu sentia antes. Só que Adão não sabia que o coração de Deus estava sentindo a mesma coisa. Tudo que Deus fez para o homem, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente. Deus não criou o homem para ser mortal. Deus criou o homem para possuir a imortalidade. Mas o pecado atrapalhou o homem. Só que aonde operou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Quando o homem pecou, a imagem de Deus foi interrompida. Só que o sangue lavou novamente os
que muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É, Jesus. Aleluia, Jesus. O profeta Daniel traz a mais clara revelação que após morrermos existem dois lugares para vivermos eternamente, e esse lugar são consequências das suas histórias enquanto estáis neste corpo de carne. Aleluia, Jesus. Você escolhe aonde você vai querer passar a eternidade, com Deus no céu ou ao tormento e vergonha eterna, no Hades ou inferno, ou sepultura ou Sheol, não importa o nome, sem Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na parábola do Lázaro e o rico, Jesus extrai verdades daquele acontecimento para o reino. E ele diz assim: quando o rico morreu, foi para a sepultura ou inferno. Mas o pobre, o Lázaro, foi para o seio de Abraão ou paraíso. Ambos dois lugares criados por Deus, distintos e com a sua